Meu prazer é de rever os amigos que sempre tiveram a Celso de longa data, né? O professor Iberê, depois nós temos vários professores do departamento, fez doutorado lá, sempre ele deu uma mão forte para o nosso departamento desenvolver a área de plasma. A presença destes professores muito me honra, né? Posso revê-lo, e vendo esse vínculo permanece, e acredito que vai fortalecer cada vez mais. E o Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná será, e já está chegando lá como centro de excelência em muitas áreas da física, desde física teórica até outras áreas da física experimental, que eu não posso esquecer também. Como é uma palestra, eu não fiz nenhum, alunos foram meus colegas também, o professor Odo, né? Professor Odo também, nós temos um vínculo até extracurricular, né? E o professor Shein, desde 77, então é o seguinte, eu não vou citar agora cada uma, a professora Alice está aí, também, há muito tempo, como é bom ver esses rostos, o professor Jair, o professor Gilberto é meu irmão, né? E eu sou cristiano, e muitos outros aí, o Lepisquizinho aqui, que deu teu irmão. Então, sou Wilson também, o professor Alcione, colega de muito tempo, meu Deus, quando ele foi, isso há muito tempo, ele foi para São Carlos, depois foi para a USP, tanto tempo fez doutorado com o professor Iberê, agora resolveu fazer outro doutoramento, né? Meu Deus, tá certo. Tempo passa. E também olhando lá por trás, tantos rostos jovens, né? Meu Deus, eu, né, gostaria de ter sua idade e começar tudo de novo, né? E estudar, tem tanta coisa para estudar, todo dia aparecem novidades. Eu vou fazer um depoimento da minha experiência, talvez seja, né, ter alguma utilidade para os jovens aqui, principalmente ansioso para aprender, ansioso para ter suas qualificações, ansiosos para fazer uma carreira, ser bom profissional. Minha vida é muito, passei muita coisa, eu passei 50 anos aqui no Brasil e outros menos de 20 anos, 18, 17 anos que eu venho aqui no Brasil como imigrante no início da década de 50. Eu gastei 3 anos para aprender português, porque era tão diferente a língua. Depois fiz vestibular e estudei, fiz engenharia química e depois eu fiz pós-graduação, tanto em engenharia química como em física. Não serve como exemplo, porque eu não me especializei. Aliás, eu sempre trabalhei, estudei, eu não serve como exemplo vocês. Hoje em dia há uma necessidade de você concentrar numa área. Eu passei por muitas áreas, porque veja o seguinte, eu quando me formei, já estou quase com 30 anos, eu estava com 27 anos, quando me formei da universidade. Eu atrasei por mudança, na qualidade de imigrante, tem que lutar pela vida, para a sobrevivência da família, e minha família é grande. Mas o Brasil é um país maravilhoso, o povo é maravilhoso. Aqui tudo se desenvolve, se você planta, dá. Eu estudei, eu consegui fazer uma carreira na universidade.
Eu nunca imaginei, porque antes de vir para cá queríamos apenas sobreviver numa área rural, pegar uma fazendinha, produzir a comida. Mas deu mais do que eu pude esperar. Todos os meus irmãos se formaram, são profissionais. No Brasil tem essa oportunidade. Tem essa oportunidade para imigrantes de todos os cantos do mundo. Isso eu agradeço a Deus e agradeço ao Brasil, o povo aí maravilhoso. É com muita emoção e também um pouco um grande constrangimento aparecer aqui num simpósio em minha homenagem. Na verdade, eu não sei, quer dizer, tenho que fazer um exame de consciência que se realmente merece isso, mas o que eu mereço realmente era a amizade de todos, de alunos, dos ex-alunos, dos professores, colegas, e acho que sempre fui bastante aberto, fui bastante leal, tanto com a instituição como com os amigos. Vou contar um pouquinho para os alunos presentes, seja de graduação ou de pós-graduação, um pouquinho de história da física teórica aqui na Universidade Federal do Paraná. Talvez muita gente não sabe. E mesmo da geração antes de vocês, nem todos sabem os detalhes. A física teórica, na verdade, começou na Universidade Federal do Paraná na década de 50, já. 50 e 60. Mas não se chama física teórica, apenas tem gente que gosta, estuda em casa. Não existia, na época, curso de física, licenciatura de física e bacharelado. Bacharelado estuda mais um ano de didática, se forma bacharel em física, e estudar 3 anos é licenciado. E esses cursos têm uma finalidade exclusiva de formar professor de curso secundário. Não tinha pesquisa. E física, não digo física teórica. Física começou por... É interessante, física começou na escola de química. O iniciador de todo, eu devo lembrar um nome. Esse professor já passou, chama-se Jocelyn Walton Schiavon. Ele era catedrático da disciplina de Físico-Química. Físico-Química tem muito que a ver com física. Ele dava essa aula, ele já introduzia noções de mecânica estatística, mecânica teoria quântica, dos átomos, do núcleo, etc. Estrutura da matéria, enfim. Foi o primeiro contato que nós tivemos na química. E tinha um professor assistente do professor Schiavon, né? Que era professor Hugo Federico Kremer. Eu sempre fui um grande admirador desse professor e tive a oportunidade de ter amizade. Ele ensinou muita coisa. Ele sempre indicava os livros, porque, bom, ele é um autodidata fabuloso. Ele estudou em casa, conseguiu ter um nível internacional, a nível doutorado ou talvez mais. Já começou escrevendo artigos em revistas como Journal of Mathematical Physics e outros, Physical Review. E ele foi, eu acredito, no início da década de 60, não, antes, 59, por aí, 60, fui para a França, passou
alguns meses em Paris. Entrou em contato com o grupo de física teórica na área de relatividade, Madame Tonnelat. Madame Tonnelat apreciou demais o professor Kremer e logo em seguida Madame Tonnelat e seus assistentes veio dar cursos. E nessa época, em 1960, o professor Algaci Munhoz Meder fundou o Instituto, e porque nessa época, 60, é a época de reforma universitária, fundou o Instituto de Física. E eu tive a honra de ser um dos primeiros membros que fui convocado para compor o Instituto de Física. Bom, com isso, a física desenvolveu a física teórica que desenvolveu bastante. Inclusive, publicou uma sequência de boletins de física teórica em nome do Instituto de Física. Mas houve uma tragédia que ocorreu em 69. O desaparecimento trágico do professor Hugo Kremer fez com que todo o desenvolvimento de física teórica parou neste ano. Parou neste ano. E durante alguns anos, Debate de Física voltou a ser licenciado, voltou a ter pessoas que não tinham treinamento realmente na área de física ou vocação. Isso é verdade, porque eu não era da física também. Eu fui fazer mestrado na área de engenharia química, mas minha disciplina, na época, um fato também vale a pena contar o seguinte: na escola de química, onde tem um departamento, lá cada curso tem seu departamento de física, departamento de química, departamento de matemática, departamento de física. Na época tinha várias disciplinas. Das duas primeiras disciplinas era física geral e experimental 1 e 2. E eu fui responsável pela física geral e experimental 1, e o professor Hugo Kremer na física experimental geral e experimental 2. Em 69, eu na época já tinha mestrado, já trabalhei há alguns anos, e eu fui fazer doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu entrei lá para iniciar o curso de doutorado, assistindo o curso, na época, era um curso bom. Num curso de pós-graduação de engenharia, aprendi muita coisa de matemática e tive o primeiro contato atrás do professor Alberto Coimbra. Ele é da área de mecânica e termodinâmica contínua. Ele iniciou quase uma escola lá de professores lá dentro do programa de pós-graduação, uma coisa de física teórica, e pode ser até física matemática. Convidaram os maiores professores, mais conhecidos, Trusdel, Servin e outros. Todos são muito conhecidos da área. São aqueles que sempre dirigem, vamos dizer, tem uma liderança muito grande na área de termodinâmica. E depois veio Ingo Miller, que foi professor orientador de doutorado do professor Gilberto Kremer. Bom, aqui eu estou dizendo o seguinte: uma instituição se desenvolve baseada exclusivamente, não tão exclusivamente, mas em maior parte da massa crítica do pessoal que tem vontade de trabalhar, que cada vez mais para a instituição. A instituição se desenvolve dessa maneira.
não depende de quantos equipamentos, quantos material tem, porque isso vem depois. Na minha experiência, isso vem depois. Se você tem um grupo bom, produtivo e de alto nível, você consegue o resto. Mas difícil é essa, a ironia é que é difícil você formar um grupo bom sem as precondições, algumas precondições, uma boa biblioteca, um laboratório razoável. Em 74, eu voltei, em 73, voltei do doutorado do Rio. Para minha surpresa, quando eu cheguei aqui, eu não pertencia mais no departamento de engenharia química. Fiz doutorado nessa área, mas na área de mecânica de fluidos, mecânica dos fluidos. Diz, olha, você era professor de física, você vai para o Instituto de Física. Muito bem, como servidor, eu tenho que obedecer às regras. Então, eu fui para o departamento de Instituto de Física. Nessa época, tinha muita pouca coisa. Tinha disciplina, pois as termodinâmicas há 3 anos não foram ofertadas, porque ninguém queria dar, ou não há professor que estudou. Aí eu comecei a dar termodinâmica. Estrutura da matéria também, na época não tinha. Então também eu me esforcei, estudei bastante para poder ministrar essas disciplinas, e aí começou. E logo em seguida voltou 3 doutores que fez na área de física do estado sólido. Professor César Cruzates, professor René Robert e o professor Vicente Dunk. Os 3 doutores voltaram para cá, fundaram o laboratório. O primeiro laboratório de raio-x foi criado literalmente pelo professor Cruzates. Aí tem uma área bem ativa, né? Professor René, professor Cruzates e professor Vicente, cada um desenvolveram uma especialidade na área de física do estado sólido. E física teórica, logo em seguida chegou o professor Gilberto Kramer, recém-formado, trabalhou 1 ano como engenheiro no estado, ficou desiludido porque tinha que trabalhar. Em vez de ver equação, ele tem que trabalhar no projeto de erosão. Né? Ele trabalhou na comissão de erosão, como funcionário do estado do Paraná. Veio para cá, então, ele era amigo do professor Cruzates. Cruzates disse, olha, esse aí não aguenta, porque ele só quer teoria, eu só tenho laboratório. Vê que se você quer pegar ele para estudar junto com você. Tá bom? Não, tá. Então o professor Gilberto começou a estudar comigo, né? Eu tenho pouco, mas tinha pouca coisa para dar, mas eu, como já deu os primeiros passos antes dele, eu estou passando a minha experiência para ele. Então ele fez o mestrado lá no Fundão, depois fez o doutorado com o professor Ingo Miller, uma pessoa muito conhecida na área de termodinâmica e mecânica contínua. E agora já tem. Olha, o Gilberto já orientou dezenas de teses aqui, em segundo, talvez não falta a 3ª geração de pós-graduados. Vendo esse desenvolvimento, né? E a professora Silvia também foi minha, tanto ela como olha ela lá, essa aí fez lá no Instituto de Astronômico e Geofísica, tá? A Silvia fez aí geodésia. E o professor Viana foi bem mais recente, professor Viana. O professor Jair, né? E, olha, o professor Wilson, tem mais um aí, o professor Wilson tem um companheiro aí,
sempre faz curso junto comigo. Eu tenho algumas disciplinas optativas, geralmente de 2 ou 3 alunos, né? Geralmente de 2 ou 3 alunos. Não, ele fez termodinâmica comigo, esse tinha mais, tinha uns 12. Vejamos, a física era um curso assim, entra 100, na formatura raramente vê. Quando uma vez tinha 10 ou 12, fui uma celebração, porque foi uma turma muito grande, se formou, né? Se formou, tinha 12 formandos, porque normalmente tinha 5 ou 6. A penetração é grande. Olha, o professor Celso, me lembro bem que se formou em engenharia química, né? E também ele foi bastante influenciado por professor Hugo Kramer. Na época, né, ele trabalhava, fez o curso lá no Instituto de Física, né? Ele foi fazer mestrado na PUC do Rio. PUC do Rio, eu me lembro, se não me falha a memória, o orientador dele era Jaime Tiomno. Jaime Tiomno é um nome muito conhecido. Eu já conhecia Jaime Tiomno e o Sérgio Porto. Os dois professores eram do professor do ITA. Em 59, trabalhei 1 ano no ITA. E eu cheguei a conhecer esses 2 professores, são muito conhecidos, muito produtivos, publicam muito, né? Mas eu fiquei uma temporada muito pequena, 1 ano e pouco, e voltei para cá porque me ofereceu como chama, na época eu fui nomeado, porque por causa da reforma, fui nomeado como instrutor de Físico-Química na Escola de Química. Esse foi o começo formal de vínculo, meu vínculo com a Universidade Federal do Paraná, em 1960. Me aposentei em 1992. Durante todo esse tempo, 32 anos, eu tive contato com muitos talentos, muitas pessoas de alta, também, como diz, tem o mesmo sonho do meu. Ver o Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná um centro de excelência de física. E eu acho que estamos alcançando isso, porque hoje, eu já faz algum tempo, não tive contato com o Departamento de Física. O professor Shen, por exemplo. O professor Shen fez seu doutorado, PhD, na Universidade de Arkansas. Veio para o Brasil a convite da USP para trabalhar no Instituto Astronômico e Geofísico da USP. E ele terminou o contrato dele de 3 anos. Ele está procurando uma oportunidade para continuar trabalhando no Brasil. Então ele passou em várias universidades. E por acaso passou aqui. Eu conheci ele para ficar aqui, porque na época não abriu o concurso. Como ele tinha família, já tem filhos, eu não podia oferecer uma coisa temporária, porque o salário era muito mais inferior do que o USP pagava. E ele foi para Santa Catarina. Santa Catarina imediatamente prometeu um contrato e queria que ele assumisse logo mais. Ele passou aqui, diz, olha, na verdade me despediu, diz, olha, eles já me deram até chave da sala. Ele disse, me dá essa chave aí, me presta uma olhada. Aí eu coloquei no meu bolso e disse o seguinte, eu vou mandar pelo envelope, pelo correio para o departamento de lá, você vai ficar aqui. Aí eu tinha pressa de contratar o professor Shen, eu fiquei quase 1 mês, um dia sim, um dia não, sentado lá na reitoria de administração, até que saia o contrato do professor Shen. Pessoal de qualificação, nós não podemos perder, tanto como aluno,
porque aqui o que precisa, em primeiro lugar, a gente para trabalhar. Segundo, para essa gente pode produzir, arranjar condições de trabalho. Talvez minha visão não seja perfeitamente correta, mas acho que ela, a condição está aqui, permite, certo? E hoje em dia, eu acho que a Tebané Física está muito bem, está com muitas áreas, francamente não sei quantas áreas tem agora, tanto de teórica como área experimental. Mas uma das coisas eu notei que continua, é que na época uma instituição não se desenvolve. Se você fechar as portas, dizem que eu vou fabricar meus doutores, mestres, ou fabricar uma área de pesquisa, isso é bobagem. Se não tivesse interação com outras instituições, de preferência as instituições mais avançadas, seja dentro, seja fora do Brasil, isso ajudaria a acelerar o desenvolvimento de todas as áreas que o departamento pretende fazer. Uma das únicas coisas que não podemos fazer direcionamento na época, é difícil. Cada aluno, cada professor, cada colega que sai, muitas vezes sai numa área que não existe, que não existia no departamento. Quando voltar, ele tem uma área, então começa a multiplicar as áreas. Acho que hoje tem uma tendência, talvez, de reunificar as áreas afins para formar grupos maiores. Eu acho, seria interessante, né? Bom, veja, tem muitas pessoas, olha, esse também é a nossa ex-aluna agora, faz parte desse. Bom, todos, são várias gerações. Esse de trás eu não conheço, talvez sejam os mais novos. Olha, vocês aproveitem a oportunidade, porque Tebané Física, eu não sei como que está hoje a nossa biblioteca e o laboratório, mas isso, a gente sempre supera esses problemas, são temporários. Mas principalmente é que tem um elenco de professores, são profissionais, são especialistas, são de alto nível. Vocês aproveitam essa oportunidade, aprendem cada vez mais, entra numa área de pesquisa, porque o Brasil precisa de ciência, precisa de tecnologia. Eu falo um pouco da minha experiência, já disse como não serve como institucionalmente. Acho que eu aqui trabalhei na direção direta, correta, sempre encorajei meus colegas, meus alunos, entrar na pesquisa, fazer os cursos de pós-graduação e volta a desenvolver seu trabalho aqui. Mas o que vocês não devem fazer como eu fiz, porque eu comecei minha carreira tarde, comecei tudo muito tarde, porque eu tinha vivido a vida em dois continentes absolutamente diferentes. Mas eu não me arrependi, porque é o seguinte, todo dia eu me pergunto, e eu estou sabendo um pouquinho mais do que ontem. E essa pergunta, se é positiva, eu fico muito satisfeito. Não depende quanto sabe, mas se você um dia está sabendo um pouquinho mais do que ontem, você deve ficar satisfeito. Agora não deixe de fazer essa pergunta. Eu estou aprendendo, depois de aposentar, aprendi muita coisa. Voltei para dar aula de físico-química. Revisei. Eu tinha o livro, quando eu dava aula na Escola de Química em 1960. É um livro de físico-química muito bom. Mas fui fazer uma pesquisa, já tem N novas, incluindo assuntos novos. Estou vendo que a físico-química cada vez está mais próximo da própria física. Os primeiros livros tinham um pouquinho de mecânica quântica, teoria quântica,
ou relatividade ou estatística, teoria cinética. Hoje, os livros mais modernos de físico-química, está tudo aí, porque tem uma área importante chamada cinética química, que estuda mecanismos de reações químicas, é muito ligado à física teórica, certo? E, inclusive, fundaram ainda, se me permite, ainda vou estudar um pouco mais. Uma área tem várias periódicas, chama-se química quântica. É interessante, né? Eu acho que, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte: eu diversifiquei demais, acabei não se especializando em muita coisa. Eu, graças aos colegas, cada um estão altamente especializados na área aonde eu achei que tinha condições de desenvolver como a física de plasma, teoria de caos. Veja, não é uma atitude correta agora, nesse momento de desenvolvimento das universidades, das instituições, coisa. Deve especializar, deve concentrar em alguma coisa, alguma área e construir grupo de excelência. Agora, o que eu posso dizer em relação à física teórica, em relação à física, eu tenho uma satisfação muito grande. Como oriental, eu tenho uma filosofia. Nossa vida é intimamente ligada, nossa existência é muito ligada com a natureza. Tudo que existe nesse mundo, tudo que existe a natureza oferece. Então, a natureza tem suas regras. E a regra mais formal seria a matemática. A física também tem suas regras. E essas regras são, você vê, a perfeição, a complexidade de física. Você pode procurar qualquer probleminha. Se você consegue fazer uma sequência de perguntas, você acha coisas interessantes e você sempre não vai conseguir responder a sua última pergunta. É assim que nós fazemos os estudos. É assim que eu tenho a satisfação de fazer os estudos. Não quer dizer o seguinte, não tem finalidade prática. Você tem que ter projetos, você tem que cumprir, etc. Tá certo? Mas a satisfação pessoal seria o seguinte: cada vez mais você conhece a natureza, suas regras, sua beleza. Você faz com que mais válida uma vida como estudioso, como estudante, como professor. Então é esse que eu sinto, né? Hoje aqui me sinto em casa, como estou falando com meus irmãos, meus filhos e, naturalmente, sobretudo, meus amigos. Então essa é a minha experiência. E eu acho que vocês ainda têm que tentar, cada um, achar uma especialidade e concentrar, desenvolver e formar grupos de excelência. E generalizar é bom, mas quando tem tempo. Não, como eu passei digamos assim, minha vida é meio peculiar do que vocês. Vocês sabem que uma coisa eu posso lembrar, eu passei toda a minha infância, desde 6 até 12 anos, até 14 anos, numa guerra. Eu passei minha infância fugindo dos canhões, fugindo das bombas de bombardeio, tá certo? Mas não era o caso de vocês. Graças a Deus, o Brasil, né, é um dos poucos cantos que sobrou deste globo terrestre. Ainda podemos viver em paz. Tenho orgulho disso e temos muita sorte de podermos viver nessa terra, apesar de todas as imperfeições. Durante os últimos 50 anos, eu tinha observado o progresso, o gradiente positivo do Brasil. E estou vendo lá atrás os jovens, né,
estão aqui, que é a geração que vai construir mais ainda. É a minha esperança que essa instituição se fortalece cada vez mais e os amigos da instituição, como o professor Iberê, como o professor Celso e os que já estão aqui, os mestres já estão aqui no departamento, cada vez levando a nossa instituição para uma instituição de excelência, né? E hoje já está bastante. Se vocês tivessem vivido na década de 60, 70, aqui nessa universidade, você deve ficar surpreso do elenco de professores que nós temos hoje e o sistema de treinamento. Todo mundo, quando precisa fazer pós-graduação, pode ir com bolsa, pode... Na época, essas coisas não existiam. Quando me formei, ninguém sabia o que era mestrado, em 58. Certo? Mestrado é uma coisa que não tem. Ou você é catedrático, ou você é assistente numa universidade. Não existia esse pós-graduação. Quando eu fui pedi uma licença para fazer mestrado, pensaram, o que é mestrado? Você já não é doutor? Eu disse, não é, porque eu sou apenas um diplomado em engenharia química. Certo? Então, essa aí. Então, o Brasil evoluiu bastante. Desde aquela época para agora. Agora, veja, nós estamos numa escala universal, mas ainda não digamos, em muitas áreas até competitiva no cenário mundial, eu acredito. Agora, em outros, ainda falta alguma coisa. A tecnologia é intimamente ligada com a ciência. Sem ciência não tem tecnologia. Física teórica, aparentemente, não dá comida, né? Não dá... mas ele tem ligação. Tem ligação. Porque as ciências fundamentais, ciências básicas, é a base de toda a tecnologia que hoje nós temos. Tá certo? Então, não interessa o que você faz, desde que você faz com seriedade, desde que você faz tentando chegar a mais alto possível que você consegue, né? Tenta contribuir, tenta produzir. Naturalmente, essas palavras não é dirigido para meus colegas e professores. Eu vendo aqui, a maioria são estudantes, então uma palavra de experiência não acho que é válido. São válidas as palavras de encorajamento para vocês continuar batalhando, conquistar seu lugar no cenário acadêmico também e no futuro profissionalmente. Então, eu acho que tempo já, né? Eu acho que vou encerrar, senão hoje, por uma questão de necessidade, eu ainda continuo trabalhando, eu preciso, e depois de eu parei alguns anos, mas trabalhando em outra coisa, né? Não numa universidade. Depois voltei. Aí no começo até fiquei com receio de que eu não ia acompanhar mais, mas deu certo, eu recomecei a estudar, hoje estou no ritmo, ainda a cabeça ainda funciona, não digo assim, não tenho tanta memória como antigamente, mas estou tentando, porque uma necessidade agora torna-se outra necessidade de me manter com saúde. Eu descobri o trabalho depois de aposentado, é uma melhor método, melhor maneira de manter você com saúde, porque antes de eu reentrar no mercado de trabalho, eu estava com saúde meio ruim, todo dia tem uma coisa, mas depois de trabalhar eu esqueci que eu trabalhei, esqueci que eu tinha esse aí ou aquilo lá, e tudo mostra que eu tenho, tudo mostra que trabalho fortalece, melhora a sua saúde, né? Melhora a saúde. Eu acredito que
quem tem condições de trabalhar, se não aposentar, pode continuar, mas porque faz bem, né? Faz bem. Muito obrigado pela sua paciência de me ouvir. Eu fiz um relato da história, que é o título dessa conversa foi chamado de Minha Vida na Universidade Federal do Paraná, tá certo? Realmente ocorreu, estou passando o que eu sabia, né? Desde eu passei, porque minha vida na Universidade Federal do Paraná, passei 5 anos como aluno e 32 anos como professor aqui. E hoje ainda novamente está aqui. Eu devo agradecer todos, desde dos órgãos que apoiaram esse evento, e ao setor, a reitoria, a comissão de vestibular. Uma lembrança é o seguinte: durante mais de 20 anos, eu fui o montador, ou algumas questões, você faz algumas questões de vestibular de física durante 20 anos. E acho que, não sei, eu estou adivinhando, por isso que eu apareceu como apoio da comissão de vestibular, porque eu trabalhei, gastei horas lá, né? Gastei horas lá naquela comissão, todos os anos. Mais uma vez agradeço a presença do professor Iberê e do professor Celso, né? Aproveitem, esses dois mestres têm muito a dar para vocês. Vão para a USP e vão pedir orientação do professor Iberê, orientação do professor Celso. São profissionais de muito alto gabarito e eles têm o que para oferecer a vocês. Estudem com eles que vai sair bem, tá ok? Naturalmente não quero desprezar os mestres daqui, né? Depende do assunto que você interessa, tá certo? Pronto, olha, esse é meu grande amigo, né? Meu grande amigo, hoje ele ocupa minha ex-sala. Minha ex-sala. E eu só não tinha, por causa do trabalho, logo depois de aposentar, eu vim aqui toda semana conversar com o meu amigo Gilberto Kramer. Mas depois hoje, não se assuste, hoje eu estou 23 horas de aula na PUC. E mais 10 horas de permanência, são 36 horas de que ficar lá. Então, sobrou muito pouco tempo para vir aqui, mas meu desejo é poder vir aqui com mais frequência. Tá. Muito obrigado pela paciência de todos. Nós aqui agradecemos, professor Lio, e agora vamos fazer um pequeno intervalo, né, 20 minutos, às 10h20, então retomaremos com a palestra do professor Celso.